Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow News. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República. Salve, salve família, eu sou o Renan Santos, eu vou conversar com o Igor, cara, pré-candidato ao podcast mais legal do mundo, cara, ó, e já tô bem político no começo, ó. Ó, já tá, né, cara? Pois é, isso é uma parada que é interessante. A gente tava conversando antes aqui, sobre coisas que não tem a ver com o que a gente vai falar aqui, né? E uma delas era sobre internet de uma forma geral e como que a gente é cria da internet, no fim das contas, né? E como é interessante ter a internet tendo essa importância agora de ter. Essa é a primeira vez que eu tenho notícia, eu não sei, não tenho certeza, tá? Mas é um candidato original da internet, assim, à presidência da República, sabe? Que nem, ó, o Flow foi o primeiro programa original da internet, que não veio de uma emissora, nem de lugar nenhum, que conversou com o presidente em exercício no mundo, entendeu? Então, aí eu fiquei pensando, pô, será que o Renan é o primeiro candidato à presidência da República original da internet? No Brasil, sim. Né? Pra valer? Sim, pra valer sim. Teve políticos que usaram depois na internet, mas uhum. original, assim, um produto de fábrica da internet, sim. Em que medida isso... Porque assim, ó, eu vejo que... Quando a gente faz aqui o Flow News, a gente vai falar de alguns assuntos como, por exemplo, Banco Master, né? Que tem sido uma pauta infinita, né? Os caras também, inclusive, não param de dar assunto pra gente, né? Sem parar. Você estava me dizendo que saiu mais coisa hoje. Cara... Quando rola esses assuntos assim, a gente vê no chat ali uma galera se movimentando, falando do Renan, né? O meu ponto é uns caras da internet falando de um cara da internet também. Então, em que medida que tu tá vendo, que ser da internet te ajuda na tua pré-candidatura, porque ainda não é campanha? Ajuda na persona, num aspecto, vamos dar um exemplo, eu sou uma figura da internet... e tem muitos tipos de figura da internet. Tem o cara do vídeo curto, de Instagram, né? Acho que a cultura do TikTok criou, vamos dizer, a pessoa que se torna famosa por gravar aquele vídeo vertical, curtinho. Tem o cara do vídeo longo do YouTube, tem o cara da live, tem o cara do podcast. Eu sou o cara da live longa e do vídeo longo. E o que isso me dá de força? Se fosse aquelas skills que você tem no... Né, você vai ter o meu card do Renan e os skills. Isso me dá uma grande influência verbal para discussões boas, para formular ideias. E para manter a pessoa, através da retenção, entendendo o que eu tô falando. Eu entendi uma lógica em que eu falo rápido e concateno ideias de maneira rápida para não perder a retenção. Porque se eu falasse assim para você, Igor, então, a ideia é... Essas pausas, o cara simplesmente muda de canal. A pausa é inimiga da retenção. Então, isso me serviu como uma ferramenta para... eu expor ideias um pouco mais complexas que no vídeo de 1 minuto, 2 minutos eu não conseguiria expor e gerar um público de melhor qualidade. Esse público de melhor qualidade, ele é um público que se dedica mais à causa porque ele teve tempo de entender e aprofundar aquilo. Então eu usei uma força que eu tinha como um cara de internet de vídeos longos, de modo a construir uma base muito fiel, muito leal, baseada nos princípios nossos. E aí isso me permitiu ser uma pessoa que vai bem em podcasts, vai bem em entrevistas, porque eu faço, vamos dizer, eu concateno as ideias de maneira original, de uma maneira melhor do que outros. Eu creio que o cara do vídeo curto não tem essa habilidade, por mais que ele venha da internet, ele não vai ter essa habilidade. Ele vai ter outra coisa. É o famoso corte rápido Tramontina. O cara vai falar, Igor, e tá. Corte rápido, Tramontina. Meu jeito é outro, então... Eu acho que não estavam acostumados a lidar com este tipo de cara de internet. Que já é o cara do vidão, né? Não é do vidinho. Mas aí, ó, sim. Mas ser o cara da internet te coloca numa posição também que tu é meio jovem demais pros caras te respeitar, não é não? Nossa, você tá falando do meu drama, né? O meu drama, que agora é o seguinte, eu fui aprendendo algumas coisas, né? E esse aqui, vamos dizer, como pré-candidato, é a terceira entrevista que eu faço com você, uma no final do ano passado. Outra no Flow News aqui esse ano e agora. E assim, nessa trajetória, né, eu fui aprendendo a ser pré-candidato. Uma das coisas que eu aprendi caras do mercado, caras da grana e a política, eles não respeitam muito suas ideias. Eles só respeitam a força, e a força é pesquisa. E algumas pesquisas. E eu fui em muitos podcasts de mercado financeiro, eu visitei aquela Faria Lima inteira, rodei setores, rodei agro, rodei comércio, rodei indústria. Ideias incríveis, mais bacana. Guarda ali fora, quer um cafezinho? Até você começar a aparecer. Quando você começa a aparecer, bem as pesquisas, aí tudo muda de figura. E aí vem um certo estranhamento, porque eles tendiam a não levar a sério
justamente por eu ser um cara de internet. O que eu quero dizer? Eu não tinha muitas intenções de voto, mas eu tava, com 3%. O Zema tem 3% até agora. O Caiado, o governador, tem 3% até agora. Agora, o meu 3% valia menos do que 3% deles, porque eu não era um 3% de um político testado. É 3% de um cara de internet. Eu tenho que fazer muito mais do que eles pra eles me levarem a sério. E mesmo assim, parte da imprensa não me leva tão a sério quanto eles. O que é um erro. É um erro muito grande da imprensa, porque qualquer um hoje que trabalha com dados de internet, sabe, volume, engajamento, número em redes, engajamento por usuário, ou pegar as principais pesquisas mais sérias que tem, a Atlas hoje é mais séria, vê que eu tô muito, muito acima, não só dos governadores, mas engajamento acima do Flávio, do próprio Lula. Engajamento de Instagram o Lula nem tem. Então, ok, eles deveriam estar vendo isso, mas eles não veem. E aí eu agora, né, dado que eu estou subindo, ganhando atenção, eles estão começando a ter que lidar com este fato. E eu acho que isso é bem interessante, né? Mas tá bom, aí eu tô entendendo. Mas porra, o que te... A gente já trocou essa ideia antes, mas só como você mesmo disse, tem mais gente te conhecendo agora. Cara, tu não é um administrador, tu é um comunicador que quer virar presidente, então. Não, eu também sou um administrador. Porque aí entra a minha outra faceta. Porque se for pegar eu no MBL... Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui no Flow foi em 2019. Foi um dos primeiros. Fomos, assim, sei lá... Na tua lógica, foi claramente um dos primeiros. E foi assim, quem falou, não, mano, chama o Renan que vai ser legal. E aí eu vim. Isso faz muito, muito tempo. Eu era um cara de bastidores, de back-office, e eu basicamente administrava o MBL. Eu administrava a operação do MBL, aí depois eu passei a administrar o MBL, a Valete, o partido. Na prática, eu sou meio que o CEO do MBL, do universo do MBL e do Partido Missão. Eu administro a operação mesmo. Eu criei boa parte dos produtos digitais, dos produtos físicos. Eu criei revista. Então esse é o meu grande forte. E isso me obrigou a ser também um comunicador, porque se você cria o produto e sabe vender ele junto, é bem melhor, né? Pô, basta ver alguns grandes empresários. O Elon Musk. Ele é hoje mais um troll de internet ou ele é mais um administrador de empresas? Ele é duas... Ele consegue ser as duas coisas. E eu acho que é necessário você ser um grande administrador para ser um político ou ser um empresário. E ser também um comunicador. Você tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Importante mesmo. E aí, cara, como tu tava falando aí, tu tava com 3%, e aí e aí a vida acontece, né, cara? O Brasil, ele é um lugar tão interessante que aí a gente começa a gente tem de tempos em tempos aqui uns escândalos, né? A gente estava tendo um escândalo do INSS, e aí a gente teve o escândalo do Banco Master, e aí no meio do escândalo do Banco Master, a gente começa a ter uns vazamentos de mensagem de pré-candidato à presidência da República também, o Flávio Bolsonaro, e a gente começa a ver umas mudanças nas previsões, nas pesquisas para as eleições desse ano, e a gente começa a ver nessas mudanças, inclusive tu chegando ali em terceiro. E aí eu te perguntei aqui antes de começar, cara, tu já parou pra pensar que, cara, pode ser que tu vá pro segundo turno, cara? Eu vou. Pode ser que, assim, que as coisas aconteçam, porque assim, como a gente estava falando também antes de começar aqui, cara, eu achava que, sei lá, tu ia ficar ali no quarto, em quinto, sabe qual é? Não ia ter, nem passa perto de ir para um segundo turno. As coisas estão esquisitas no bom sentido para você, né? No mau sentido pro Flávio, por exemplo, que vem... Não é que o Lula, com o derretimento, com a perda de votos, ou com a perda de intenção do Flávio, o Lula ganhe, mas ele ainda perde, né? E é bom para tu, por exemplo. Sim, eu vou dar um exemplo de algo que eu estava comentando com um jornalista. Eu falei assim, mas como pode? Né, vocês realmente têm... A estrutura de vocês é mínima. Um jornalista que tava agora na Bahia, ele falou, aquele carro de vocês, eu falei assim, aqueles 2 carros, não é um carro, só é 2 carros, não estamos tão pobres assim. Aqueles 2 carros são nossos. Mas você tá rodando de carro mesmo? Sim. Mas você veio pra cá como? De carro. Porque era, sei lá, de Salvador, já eram uns 500 km de Salvador. Mas você veio de Salvador de carro? Eu vim de Salvador de carro. Tá. Aí ele falou, mas como é que você pretende ganhar deles? Eu, de carro. Aí eu falei, deixa eu explicar uma coisa. Você acha que ele fez, os meus concorrentes, o Flávio, ele fez um grande investimento em estar no PL, ele tem um nome Bolsonaro e tal, mas pensa o investimento que eu fiz, é um investimento que você não vê. Eu não estou no Banco Master. O quanto isto vale em termos de investimento político? O quanto vale em termos de investimento político eu não estar no escândalo do INSS? O quanto vale em termos de investimento político eu não ter me associado a vagabundo, eu não estar andando com um cara, sei lá, de milícia aqui, de comando vermelho ali, de não pegar grana com vagabundo?
Isso é um investimento. Ele não aparece ser um investimento porque parece que eu simplesmente fiquei parado não fazendo coisas. Mas eu estou na política, eu estava montando um partido político e enquanto eu fiz isso, eu abdiquei de todo o lucro político, de ter grana fácil, de puxar o saco, sabe, do político certo na hora certa. Podia ter puxado o saco do Marçal em 24, todo mundo nosso crescia. Podia ter puxado o saco do Bolsonaro, podia ter puxado o saco do Nicolas, como tem uns que puxam. E aí eu ficava subindo de escadinha em escadinha. Hoje, o melhor investimento claramente é não ter puxado o saco de ninguém e não ter entrado em um escândalo. Isso é um baita do investimento. Se você olhar, eu fiz um investimento colossal em não fazer nada disso. E aí isso me coloca numa posição muito confortável. Então não é que, assim, não é sorte. Eu juro pra você tá rindo, tá rindo, coloque a câmera na cara. O Renan falou, o Renan tá vindo com uma boa resposta de político. Que é uma bela resposta que eu dei agora. Mas é verdade. Mas então, eu entendo, e é interessante. É interessante aí tu ter feito essas escolhas de palavras aí. Só isso, só por isso que eu tava rindo só. Porque é que assim, é engraçado, mas pensa assim, o Kim. Se o Kim, pensa assim, o Kim fez uma escolha. Quando o Bolsonaro começou a errar no primeiro mandato dele, o Kim falou, vou criticar. Perdeu o eleitor. Quando o Bolsonaro fez todas as besteiras que ele fez na pandemia, Kim até pediu impeachment. Perdeu o eleitor. Essa perda de eleitor é um investimento. É igual você pega um capital que você tem e investe num projeto novo. Você, no início, vai ficar com menos capital disponível, mas você comprou uma tese. A tese do que é? Eu vou pra cima, não importa se é direita ou esquerda, eu tenho que manter a minha coerência. Ele fez um investimento. Esse investimento, né, entra o Lula, o Kim não entrou em orçamento secreto, que ele podia ter escolhido assim, eu vou pegar essas emendas, vou desviar as emendas igual os outros deputados fazem, transformo isso numa grana, boto um pedaço no bolso, com essa grana no bolso eu contrato uma equipe paralela de rede social pra mim. Quantos não fazem isso? Ele falou, não vou fazer. O ato de não fazer é um investimento. O ato de não entrar no esquema é um investimento. Então todas as escolhas que nós fizemos foram um investimento. E onde o investimento começa a se pagar? Pois bem, eu criei tanta credibilidade com o meu público que eu tive mais de 2.000 jovens coletando assinatura pra mim nas ruas todos os dias da semana durante 1 ano e meio. Isso já é resultado desse investimento. Eu não ter me encontrado com o Vorcaro nunca, na verdade, o Vorcaro nem ter pensado em mim ou no Kim como uma opção de parceiros, já é resultado desse tipo de investimento. Então é uma escolha deliberada que ela se paga. E aí ela me coloca num momento em que você tem 2 projetos completamente corrompidos, que é o do petismo e do bolsonarismo concorrendo, eu chego lá não como um azarão, mas como alguém que fez as escolhas certas nos últimos anos. Então não é azarão. Pô, eu investi em não ter relação com o Vorcaro. Eu investi muito em não ser um cara que o Joesley Batista queira comprar. Isso foi um investimento de sabe, ter um espírito muito blindado em falar, eu continuarei sendo um cara de classe média. Estruturalmente de classe média. Eu não vou mudar os meus hábitos de consumo. Tipo, Renan, você tá agora com uma roupa, não tô com blazer. Sim, eu comprei na Zara, sabe? Não custa, deve custar uns R$400 isso aqui. Eu continuo sendo essencialmente um cara de classe média. E quando você não muda essa estrutura e fala, minhas ambições são ambições históricas, eu quero que o meu nome seja estudado na história. Mas minhas ambições comezinhas do dia a dia, se eu quero comer um bife, quero, sabe, sei lá, tá com o celular do momento só pra ele funcionar bem, quero comprar uma guitarra legal. São ambições de classe média. Quando você mantém um espírito assim, é difícil você virar um merda. E aí isso se paga nessa disputa. Nessa disputa eu tô numa posição muito privilegiada. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!